Mais uma vez aqui direto do Bem-História, o programa Tarde A Fazendo História, direto do Bem-História. E hoje a gente vai entrar na deixa do direito com vários temas variados que a gente vai se aprofundar. A gente vai ter o prazer de estar recebendo, batendo esse papo com a gente, nada mais que nada menos, o ilustríssimo doutor Jérico Ponte. Sibeli, apresenta o doutor aí, veja um pouquinho do currículo dele. Ele trabalha na área de assessoria e gerenciamento de clientes. Concentra sua atuação em assuntos relativos à internet, tecnologia, energias renováveis, litígios civis e comerciais, privacidade e proteção de dados. Tem experiência em elaboração e análise de acordos. Agora o programa Tarde A fica de pé, inclusive o Braga, para receber esse ilustre doutor Thales Jérico Ponte. É um prazer participar do Tarde A. A satisfação é minha. Nós tivemos, vamos sentar, nós temos uma tarde agradável, com muito assunto. A gente vai adentrar no direito, aprofundar os temas mais atuais. Bem, vamos lá, deixa eu me apresentar primeiro. Pronto, eu acho que eu sou advogado, estou atuando principalmente na seara criminal, certo? Aqui tem uma série de produtos que a gente apresenta no escritório, uma série de processos que a gente apresenta no escritório, mas lá eu assumo a parte da advocacia criminal. Então nós podemos se ater à seara criminal, eu posso tirar algumas dúvidas relevantes, atuais do público. Eu acho que vai ser um papo muito interessante, até porque a seara criminal é a seara do direito onde causa mais curiosidade, onde causa mais polêmica. As pessoas sempre me procuram, me perguntam, Thales, como é que tu consegue atuar no criminal? Como é atuar no criminal? Como é o teu dia a dia? Eu já adianto que o dia a dia da atuação no direito criminal é muito dinâmica. O direito criminal, há exemplos que não acontece uma ou duas vezes, acontece direto. Eu estar num restaurante, estar numa conversa aqui com os colegas e receber uma mensagem, doutor, meu marido foi preso. Prenderam 2 quilos de maconha lá no emprego dele, estão dizendo que foi ele, mas ele não tem nada a ver com isso. Isso acontece. Isso acontece bastante, aí a gente tem que se deslocar, então sempre é muito dinâmico, não tem hora, não tem local. Então é uma área da advocacia que demanda muita atenção, demanda muita dedicação, casamento, porque é 24 horas atento na demanda dos clientes. E esse acompanhamento, quando chega lá, tipo assim, se tem muitas vezes que de imediato consegue resolver, ou quando é um caso mais estranho, mais específico, tem todo esse preparo, né? E Braga, chega todo tipo de coisa pra gente. Chega furto simples, o fulaninho subtraiu um biscoito de um supermercado, foi pego na saída, e a mãe, a esposa, né, que é sempre quem liga pra gente, é algum parente próximo, liga pra gente ir lá. Chegam crimes de trânsito. Doutor, eu caí numa blitz, eu tomei 2 cervejinhas e acabei caindo na blitz e vão me levar. Chega crimes pesados como crimes sexuais, que realmente é uma parte extremamente delicada e que causa muita controvérsia, muito questionamento. Doutor, você vai defender esse criminoso? Né? É uma pergunta que acabam fazendo bastante para o advogado criminalista, mas bem, a nossa atuação ela não está voltada em defender o criminoso. A gente está voltado a defender o direito. O direito. Porque defendendo o direito de quem fez, a gente garante o direito de quem não fez também. A gente precisa ter essa sensibilidade para entender que o advogado criminalista ele não está ali para defender o criminoso e inocentá-lo. O advogado criminalista está ali para ser um porta-voz da verdade daquele ser humano que está sendo processado. Certo? Vamos lá, vamos fazer uma dinâmica simples. Eu vou assumir a postura de entrevistador e vou te fazer uma perguntinha só. Você sabe a diferença, por exemplo, beabá do juridiquês. A diferença entre furto e roubo. Você saberia me dizer? O furto é a coisa que você sai subtrair e o outro que tem ameaça, né? Um tem uma diferença de outro, né? Perfeito, perfeito. No furto, subtrair coisa alheia sem o emprego de ameaça ou qualquer tipo de lesão. Já no roubo, vai ter uma lesão. Agora pensa comigo, eu te fiz essa pergunta para a gente entrar numa dinâmica. Imagina que o fulaninho foi lá no mercadinho lá do bairro dele, subtraiu de gaiato um biscoito, botou ali, na hora que ele ia saindo, o seu Zé, o dono do mercadinho, apontou para a polícia e disse, prenda, roubou um biscoito meu, tá aqui nas câmeras. A polícia vai lá e prende ele, certo? Foi um furto, subtraiu coisa sem emprego de violência. Agora, pense nessa outra situação. O cicrano, ele foi lá naquele mesmo mercadinho, num outro dia,
ele subiu no telhado, ele tirou as telhas, ele entrou de madrugada sem ninguém tá vendo e roubou um biscoito. E saiu pelo telhado e foi embora. Furto também, né? Perceba, foi a mesma coisa que os dois indivíduos fizeram. Eles entraram num comércio, pegaram sem ameaça um biscoito, botaram no bolso e saíram e foram embora, certo? Qual é o papel do advogado nessa situação? É mostrar o grau de reprobabilidade, por exemplo, em cada um dos casos. O cara que foi lá e pegou de gaiato, ele não é tão ousado, ele não é tão perigoso, a conduta dele não é tão reprovável quanto aquele que foi lá, subiu no telhado e furtou aquele biscoito, certo? Então a gente tem que apontar para que o que fez a conduta menos reprovável não receba uma pena tão alta quanto aquele que fez a prática criminosa mais, digamos, mais ousada mesmo, sabe? Mais descarada. Agora veja mais um exemplo da importância da atuação do advogado. Esse exemplo do furto eu estou dando justamente para que se fique claro como é que a gente enxerga o processo. Em nenhum momento eu estou defendendo o bandido, não estou defendendo o criminoso. A gente está analisando os fatos que a gente tem para mostrar para a autoridade que vai julgar as circunstâncias. Agora, digamos que aquele indivíduo que subiu, foi lá no telhado, destelhou e pulou para roubar aquele mesmo biscoito, ele acabou de perder o emprego, estava com criança com fome em casa, já não sabia mais o que fazer, criança chorando, e ele pegou esse biscoito para dar para a filhinha dele, para dar para o filho dele, para dar para a esposa dele dividir, porque naquela noite eles não tinham o que comer. É uma situação que a gente também tem que levar. São as circunstâncias, a individualização, a subjetivização de cada caso que a gente precisa levar para o julgador. Então, a gente não está ali para defender o criminoso. Eu dei o exemplo do furto porque eu acho que todo mundo vai entender mais ou menos como é que ocorre essa ótica do advogado, certo? A minha intenção não é dizer que ele não deve ser punido, tá ali as imagens da câmera, ele fez, ele cometeu, mas que ele seja punido na proporção da reprobabilidade do seu crime. Ele teria uma outra atitude a fazer, ele tinha comida na casa dele, ele podia ter ido pedir, sim, tá, mas ele escolheu ir roubar por um motivo, nesse caso eu vou abrir entre aspas, desesperado. Não vou dizer nobre não, porque não existe nobreza em nenhum tipo de crime, mas ele estava desesperado. E isso tudo a gente mostra. O papel do advogado é mostrar essas circunstâncias, é mostrar a aplicação do direito e o caso concreto. E saindo agora de uma coisa assim, vamos agora ver um caso de homicídio. O cara já é outro grau. Pronto, homicídio. A gente tem que entender uma coisa muito importante. Em casos de crimes dolosos comovidos, como é o caso do homicídio, a primeira coisa que tem que ficar claro é que aquele indivíduo ele não vai ser julgado por um processo criminal comum. Até tem a primeira fase, onde o juiz vai escutar as testemunhas, vai escutar o Ministério Público, que é aquele quem acusa, vai escutar a defesa, vai analisar e vai decidir se esse réu acusado de ter matado o fulaninho, ele merece ou não seguir o processo. Quando é que não merece? Por exemplo, quando é uma legítima defesa muito clara. O cara entrou em luta corporal com um bandido, tomou a arma dele e disparou para salvar a si e a sua família. Isso é um excludente. Digamos, o juiz não permitiria que o processo avançasse, ele não daria uma sentença de pronúncia. Pronúncia é a decisão judicial que leva esse indivíduo que cometeu o crime de homicídio, crimes dolosos contra a vida, para júri popular. Você conhece o júri popular? O júri popular é a instituição onde populares da população, eu, você, qualquer um que está aqui, qualquer um que está assistindo a gente pode ser chamado para ser jurado. Eles são os julgadores para crimes dolosos contra a vida. São eles quem vão julgar. Eles são escolhidos no meio da população aleatoriamente, né? Aleatoriamente. O Ministério Público tem o direito de recusar 3 vezes aqueles que foram sorteados dentro de uma caixinha. Sabe? Tem várias pessoas lá. O juiz tira uma caixa, fulano de tal. Digamos que o Ministério Público acha que aquele fulano não é interessante para a tese dele. Ele dispensa, ele pode dispensar 3. O advogado de defesa também pode dispensar 3. Então, é uma instituição muito democrática. No final das contas, são escolhidos 7. E aí começa, digamos, o jogo de xadrez entre o Ministério Público, que acusa, e a defesa, que vai
apresentar suas teses de defesa. O juiz ele está lá para presidir, intermediar, e no final, se o jurado, se a população entender que ele é culpado, aí o juiz aplica a pena. Ele está lá para presidir e para aplicar a pena no final. Então, dentro das circunstâncias, sabe que vê que todo mundo tem direito à defesa. Mesmo que o cara que não pode levantar um advogado, tem um defensor público que vai, né? isso. Nesse caso, é julgado pelo cidadão, é a ação que ele fez, né? Conta mais a ação ou a pessoa. Como é que você separa essas? Eu não entendi. No caso de um delito, como é que você julga mais? Não pela pessoa, a ação que ele é cometido. Como todo mundo tem direito, né? Você é a defesa, né? Para mim, na verdade, olhando tecnicamente para o processo, é julgado só e somente só a ação. Aquele indivíduo, ele sequer o nome dele apresenta, sempre a gente coloca o réu, o acusado, sabe? Ele mesmo, a subjetividade, ela não está tão presente, não. Só o que está presente no processo são os atos dele. Houve a materialidade, ou seja, ele agiu para cometer determinado ilícito, ele deixou de agir por causa da falta de ação dele. Aconteceu algum delito? Por exemplo, na falta de ação. Ou o senhor está passando do lado de uma piscina, vê uma pessoa se afogando e tem uma boia e o senhor não joga. O senhor faltou com a ação de ajudá-la. Foi omisso, né? O senhor foi omisso. Então, o que é julgado são as ações que estão lá no processo. A gente trabalha se atendo a isso, as ações que estão no processo. Meu objetivo não é necessariamente dizer que o fulaninho é inocente. A minha função é ser o porta-voz dele, em primeiro lugar, dar o porta-voz da verdade dele, para mostrar a versão de tudo. Afinal, ele não tem, muitas vezes, o conhecimento jurídico para adequar o que ele diz ser verdade, e eu, como advogado que tenho, eu assumo a verdade dele e trago a baila para o julgador. Então, nós somos os porta-vozes da verdade do cliente. Então, o que é julgado são os fatos que estão lá com a versão dele, certo? Obviamente que se tiver um conjunto probatório muito forte, mostrando que ele é realmente culpado, imagens de câmeras, muitas testemunhas, pegadas do sapato dele que ele estava usando, enfim, várias circunstâncias que apontam para ele, o que a gente vai querer não é inocentá-lo. O que a gente vai querer é que se adeque a pena para aquele caso concreto. Hipótese nenhuma, pena maior. Porque se deixar ao léu, se deixar a mercê somente do julgamento e do inquérito, pode ser que ele tenha uma pena muito maior. E o nosso objetivo é permitir que ele seja julgado da forma correta. A gente vê um tempo que a saidinha que tem muito, que é as datas natalinas, período assim, que até diminuiu mais, eles têm a liberdade e a sociedade fica apreensiva. Assim, nesse momento, assim, onde é que entra assim, a liberdade e a paz social? Assim, o indivíduo vai sair do contexto onde ele está inserido, aí a sociedade vai ficar, entendeu? Bem, o direito da saidinha, digamos assim, é um direito que eles têm, certo? Para aquele preso que já está cumprindo pena, agora foi cortado, mas todos aqueles que cometeram crime em data anterior à lei, eles continuam tendo o direito à saidinha, à visita e tudo mais. O senhor pergunta se existe um perigo à sociedade, sim, certo? Antes que seja determinada a saída, é feito um estudo psicossocial da vida daquele preso. Mostra se ele tem um bom comportamento lá dentro, se ele está, por exemplo, assistindo aulas, se ele está tentando se ressocializar, se ele está tentando conseguir um novo ofício, sabe? São pequenas circunstâncias que vão acrescentando de pouquinho em pouquinho uma boa conduta. Quando ele chega num patamar, ele tem esse direito de sair, condicional, né? Exatamente. Porque assim, o meio, os obstáculos devolveu a pessoa que não está preparada para ir para a sociedade. Mas veja, aí a gente tem um grande problema. Porque imagina que lá todo dia vai entrar... Estou dando números aleatórios, mas sim, eles correspondem ali um pouquinho com a verdade. Está entrando 10, 20 novos internos. Se ninguém sair, o negócio explode. Vai ficar um inchaço. Vai inchar e vai ser muito pior. Então, à medida que vão saindo, são escolhidos aqueles que têm defensores mais atenciosos ou aqueles que já percebe-se que não tem tanto um perigo social maior para liberá-lo. Liberá-lo, como o senhor disse, em condicional, né?
essa forma de liberdade, ela ocorre no meio do processo, antes da sentença final. A ele é permitido que ele responda em liberdade. Às vezes ele sai com a tornozeleira, ele não pode sair na rua, ele só pode ficar em casa. Digamos que ele vai ficar em casa, vai estudar, ou ele vai começar a se ressocializar, mas fora lá do ambiente prisional, que é muito pior para ele. Antes em casa, ali com a família, buzinando no ouvido dele, não faz, que ele fique lá dentro representando ainda mais perigo quando sair, escutando, em vez da família, escutando os colegas que estão lá dentro, que às vezes podem não ser boas influências. Doutor, a gente vai pontuar outros temas, fugindo um pouquinho agora do direito criminal, vamos entrar na área da internet, do hoje que pode, que não pode, que hoje já é crime também, né? Vamos lá, vamos para a área da internet. É muito importante que a gente entenda a internet como uma extensão da nossa vida. Hoje, o celular na nossa mão é um mundo, é um universo. Você tem amigos, eu tenho amigos que eu nunca vi. Eu estou falando para pessoas que não vi e que provavelmente não vão ver, mas de certa forma estou impactando. Então, é um universo, eu estou fazendo parte do universo dela. Então, como um mundo real físico, a internet também é um mundo real digital. E se você fizer qualquer conduta que seja tipicamente antijurídica, seja um crime, você também tem que responder igualmente. Por exemplo, o senhor tem um colega que está lhe devendo dinheiro, e o senhor cansou de ficar cobrando, o senhor foi na internet, lá no perfil dele do Facebook, e seu caloteiro, você é um estelionatário. Você imputou àquela pessoa um crime. Você disse para todo mundo, em público, em fórum público, que ele era um estelionatário. Apontou a ele um crime. Isso é uma injúria. Você cometeu um crime. Ele vai mostrar o print daquela história para o juiz e certamente o senhor vai ser condenado a indenização por danos morais e também pela pena cabível por crime de injúria. Não vai ser preso. Mas só vai ter um processo que é chato de enfrentar, né? Também, ainda no sentido do ambiente criminal. Muita gente tem se valido da falta de conhecimento do público em geral para aplicar golpes, né? O golpe Pix. Hoje, não importa se você não tem muito conhecimento, não. Lá, eles são espertos. Qualquer pessoa pode estar sofrendo um golpe Pix. Diariamente, eu recebo aqui uma ligação dizendo que é do Banco X e que fizeram uma compra no meu cartão e que eu preciso estorná-la. Que para eu estornar, eu vou ter que pagar X reais. Um pouquinho, 350, 500 reais. E bota ali para pagar, senão realmente ela vai ser processada. Aí eu achei estranho, poxa, eu vou pagar isso aqui pro meu banco para eu não ter uma compra ilegal. Mas não, eu estou depositando não é pro banco, eu estou depositando é pro estelionatário. Tem vários, então quem está assistindo, fica atento 1 milhão de vezes. Não deixa passar. Se chega uma pessoa, um desconhecido, falando de qualquer forma que você precisa depositar qualquer real na conta, é golpe, não deposita, perde a oportunidade, prefere perder a oportunidade, prefere perder aquele dinheiro fácil, não existe almoço grátis, não existe. Não tem certeza? Procura um amigo, procura outro amigo, só faz a transação depois que você tiver certeza absoluta. Tia, mudei de número, deposita 20 mil reais porque eu acabei de bater o carro e tenho que fechar 21 acordo com a pessoa, se eu não fechar agora, eu vou ter que pagar 3 mil reais depois. Cara, esquece. Fala com alguém, desliga o telefone, mas não faz. Vai ser golpe. Eu dou meu braço direito aqui, se não for golpe. Então tem muito cuidado com a proteção de dados, né? De deixar vazamento, né? Porque o cara tem tudo né? Vazamento de dados é uma coisa muito importante. Você não sabia que no ano de 2001 foi vazado dados de mais de 30% da população brasileira? Certamente o meu dado foi vazado, provavelmente o do senhor também. O que eles vão fazer com isso? O senhor pode perguntar o que eles querem com o RG, CPF? Fazer muita coisa. Dá para, além dos dados pessoais, vazam também, e isso é muito importante, que é ouro, inclusive, a sua rotina de pesquisas, por exemplo. O que o senhor anda pesquisando na internet? Qual remédio que o senhor usa? Qual restaurante o senhor costuma ir? Tudo isso são informações do senhor que algumas pessoas podem querer comprar para lhe enviar, por exemplo, publicidade. Se o senhor costuma comer uma picanhazinha no final de semana, o senhor certamente, quando der na sexta-feira, vai começar a receber propaganda de picanharia. Se o senhor é uma pessoa que
frequenta a academia, segue uma boa dieta, certamente você vai estar sempre recebendo propaganda de personal trainer, certamente você vai estar sempre recebendo propaganda de academia, de suplementação, de roupas de academia, enfim, são dados. E esses dados eles são vazados porque são ouro. Então sempre que você vê, deseja enviar os cookies, já ouviu isso? Já viu? Entrando na internet, você sabe o que é cookie? Sim. São nossas informações de por onde a gente andou. Se você disser que sim, você vai dar suas informações de forma lícita para aquele site que você está entrando. Mas depois não ache ruim estar chegando promoções de tudo que você andou pesquisando. Aí a pessoa fala, rapaz, eu acabei de falar sobre isso e está chegando aqui. Será que ela me escuta? Eu não sei, mas eu também acho estranho. Mas ele não te escuta, mas ele sabe o seu histórico. Ele sabe por onde você andou, o que você pesquisou. Tudo eles sabem. Tudo, tudo, tudo. Para que vão usar, se por bem ou por mal, eu não sei, mas geralmente é para publicidade, é para alguém ganhar dinheiro em cima da sua rotina. O que está em alta também é energia renovável, assim, energia solar. Tem bronca por trás disso? Tem a insatisfação da clientela? Tem. Hoje, primeiro a gente tem que começar falando sobre a energia solar, que é excelente aqui no estado do Piauí. A gente é abençoado com muita radiação solar, então quanto mais energia, maior a probabilidade, maior a possibilidade de uma empresa, por exemplo, estar com atividade maior, do cidadão poder utilizar o ar-condicionado por uma horinha ali a mais, para você poder gerar mais riquezas. Energia, historicamente, igual a geração de riquezas, certo? Só que esse boom da energia ele veio muito rápido. Algumas empresas de fornecimento de energia, como por exemplo até a própria Equatorial, eu entendo que eles não estavam preparados para esse boom rápido. Então, está existindo um problema, como, por exemplo, a inversão de fluxo. O que é isso? Determinado bairro tem tanta gente produzindo energia naquele sistema que a energia que produz aqui no bairro A é maior do que aquela que está sendo enviada pela própria Equatorial, né? Pela própria Equatorial. O que acontece? O fluxo que seria da Equatorial para a carga, ou seja, para a nossa casa, ele se inverte e volta para lá. Isso causa uma instabilidade no sistema. O que isso significa? Significa que, por vezes, a Equatorial ou qualquer outra empresa de fornecimento de energia comece a negar o parecer de acesso. Você está dentro daquele bairro e você quer botar a sua energia solar também, mas lá ainda está saturado, ainda não foi atualizado o sistema de cabeamento. Então, eles vão negar, mas é um direito seu. Eles que se adequem. Você tem o direito de entrar. Dentre outros problemas, como a bitributação do ICMS. O ICMS é o imposto sobre a venda de produtos e serviços. O consumidor que está produzindo a energia solar, ele não está comprando um produto, ele não está comprando um serviço, ele está produzindo a sua energia que ele mesmo vai utilizar. E no momento em que se incide o ICMS, é inadequado esse imposto para esse tipo de contrato. Então, a gente pede o cessamento desse tipo de cobrança e pede também que seja devolvido tudo aquilo que foi cobrado. Outro ponto que a gente queria discutir também, depois que vê a crescência da procura, do bem-estar, da estética, reparação, cirurgia mal sucedida. Tem bronca, chega a história de vocês, a procura de... Bem, quanto a cirurgias reparadoras, quem assume essa parte é a minha sócia, a doutora Natália da Costa, e é uma demanda que chega bastante. As cirurgias reparadoras, primeiro eu vou chegar para a cirurgia bariátrica. Sim. Hoje é uma saída plausível para quem tem um problema de sobrepeso. Muitas vezes é muito difícil para a pessoa para se adequar a uma rotina de perda de peso, porque ela já perdeu o controle, porque ela tem problemas de tireoide, por exemplo, problemas hormonais em geral, e a pessoa acaba ficando em um sobrepeso. Primeiramente, o que se é pleiteado é uma cirurgia bariátrica para que ela reduza o seu peso. Isso é para saúde, isso não é para estética. Isso é para saúde, não é para estética. Óbvio que esteticamente, para a beleza comum, entre aspas, né? Fica mais bonitos, digamos assim, aos olhos de algumas pessoas. Mas o objetivo é a saúde, certo? Só que depois que você faz a cirurgia bariátrica, a pessoa emagrece demais, porque emagrece mesmo, é um resultado daquele tipo de procedimento, a pessoa fica flácida, sobra pele. Por quê? Porque ela era bem maior e agora ela diminuiu. A cirurgia reparadora, ela vem ainda no sentido de eliminar aquelas gorduras em excesso. Claro que o profissional que vai fazer essa reparação, ele vai talhar, né,
o corpo daquela pessoa para que fique ali no molde que ela quer. É estética, doutor, isso é estética. Não. A pessoa tá com a pele sobrando demais, influencia no psicológico dela, na autoestima, no bem-estar dela, principalmente no caso de mulheres. Não que homens não sintam, homens também sentem. Mas eu acredito que, em caso das moças, elas se sentem muitíssimo mais incomodadas com aquilo, e isso mina o psicológico, sabe? A pessoa não tem mais paz, a pessoa não está mais contente com o corpo. Nesse sentido, entre outros argumentos, a gente ingressa com a ação para obrigar o plano de saúde a custear. Vamos pontuar, tipo assim, vamos entrar agora recentemente antes de ontem, apagão, que parou o mundo. O que é que você diz? Você acredita que toparam no fio, arrancaram o fio e acabou a internet do mundo? Não, eu tô brincando. Sim. O que aconteceu foi o seguinte, foi feita uma instalação na empresa Crow Falcon, é um nome difícil, assim, que é uma empresa de proteção de dados da internet. Daquilo tudo que a gente estava conversando agora há pouco, e fizeram uma atualização que deu ruim, o sistema bugou e entrou em instabilidade. O banco saiu do ar, empresas aéreas ficaram com dados inconsistentes, então o mundo ele parou. Por que isso me chama tanta atenção? Pela fragilidade que o mundo tem de um pequeno bug, um pequeno erro no sistema de internet, o tanto de mal que causa. A empresa, a Falcon Crow, perdeu 50 bilhões só por causa desse errinho que passou ali algumas poucas horas de estabilidade. Esses 50 bilhões de mercado não é todo prejuízo, não é que aquele apagão de poucas horas causou 50 bilhões em prejuízo. Causou muito mais. Bancos tiveram prejuízo, companhias aéreas tiveram prejuízo, e essa extensão ainda nem foi calculada toda. Então, o que a gente traz esse mundo digital, por mais que seja um mundo, ainda é muito instável. O que a gente está vendo assim que você é um cara com muita fluência, meio jovem, mas com muita bagagem. Ainda tem algo a conquistar que você almeja dentro do direito? Chegar um desembargador, um cara mais Bem, dentro do contexto do direito, que você almeja para a vida futura? Eu gosto muito de advogar. Eu fiz a Universidade de Direito pensando em fazer um concurso público policial. Eu queria ser delegado de Polícia Federal e foi para isso que eu fiz. Fiz meu TCC voltado para isso, sempre estudei voltado para fazer um concurso público da área policial. Achava lindo e maravilhoso. Só que quando eu me formei, eu me vi liso. Me vi sem nenhum real. Não, agora eu vou ter pelo menos que advogar enquanto eu estudo para o meu concurso. Só que eu fui advogando, fui vendo a rotina, fui gostando, fui aprendendo, fui fazendo vários amigos. Quando eu me vi, eu estava com um escritório. E eu com minha sócia. Por um acaso, a minha sócia é a minha noiva. A doutora Natália da Costa é minha noiva. Então, a gente começou uma empresa familiar, que era o nosso escritório, juntos, foi crescendo, a gente foi expandindo para outros ramos, fomos trazendo colegas advogados que são especialistas. Nós somos extremamente exigentes com quem trabalha com a gente, mas nós temos amigos extremamente inteligentes, pessoa boa mesmo, trabalhadores, e a gente traz para trabalhar com a gente. Então, o meu objetivo ele está sempre dentro da advocacia. Eu confesso que eu não tenho pretensões políticas, eu não tenho pretensões de galgar um cargo de desembargador, qualquer coisa do tipo. Eu acho muito bonito, acho interessantíssimo, torço para que colegas consigam, mas não é bem o meu objetivo. O meu objetivo mesmo é ser empresário do meu próprio escritório de advocacia. É o que eu gosto, é o que eu amo de fazer. Eu adoro essa rotina da advocacia. É chato você estar ali num churrasco com a família, ser chamado para ir. Tá, tem os seus ônus, né? Mas é muito bom eu acordar hoje e não saber exatamente onde é que eu vou estar daqui a 3, 4 horas. Eu posso estar numa diligência, eu posso estar resolvendo um pepino gigantesco de algum cliente. Então não tem essa rotina que torna o trabalho diário chato. A advocacia ela é maravilhosa por conta disso. E assim, voltando um pouquinho na área criminal, você vai, aquele acompanhamento, aquela coisa demorada dentro de um distrito, assim, que muitas vezes a situação está caótica, como é que você analisa tudo isso aí? Tem muito. Essa situação caótica, ela faz parte da nossa rotina. O advogado criminalista, ele tem necessariamente que ser valente, porque se não for, vão engolir você. Vão dizer, doutor, você não vai entrar aqui nessa oitiva não, que a gente está falando com fulaninho investigado. Negativo, meu amigo. Saia. Você só vai falar com ele depois que eu falar. Você tem que se impor
para defender o direito do teu cliente, porque se não fizer, acabou-se, fim de papo, você perdeu a chance. Você tem que pensar rápido, você tem que ser valente, você tem que peitar todo mundo que tiver, de alguma forma, transgredindo o direito do seu cliente. É necessário, é obrigatório essa valentia do advogado criminal, porque senão você come bola e perdeu a chance, e o seu cliente vai se prejudicar. Não permitir que ele fale alguma bobagem, ter aquele insight para falar, comenta isso, fala aquilo que tu me disse, agora é a hora, ou então não fala agora não, deixa pra gente falar só lá na frente do juiz. Então tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa coragem e essa disposição para peitar. Afinal, durante o processo, o Ministério Público, a autoridade policial, o juiz, todos eles, o advogado, todos andam em paridade. Todos são iguais, digamos assim. Então a gente tem peito, a gente tem ar para poder defender o direito de um cliente se estiver sendo violado. E sempre com respeito ao colega que também está trabalhando do outro lado. Não é porque eu vou peitar, não é porque eu vou ser um pouco mais enérgico para garantir o direito do cliente que eu seja inimigo, por exemplo, de um promotor ou de algum delegado de polícia. Nada a ver. Nada a ver. O que eu tenho que fazer é garantir, ser muito objetivo e não permitir que haja algum tipo de vilipêndio desse direito, né? É isso. Tá tudo na lei, você não pode, né? Tem que estar dentro dos artigos cívicos, né? Porque se for mole, se permitir, fazem gato e rato do cliente. A gente já trouxe várias pautas, vários serviços. Quais são as pautas que o senhor não domina, mas que tem lá no escritório, que quem vai nos assistir pode procurar? Bem, nós trabalhamos com a área de licitações. Isso é muito importante para quem tem uma empresa, para quem quer aumentar a sua empresa. Você tem, qualquer empresa que seja, de absolutamente tudo tem licitação para você. Você tem uma empresa que fabrica vidros, por exemplo, se você fabrica móveis, tem um lugar para você fazer uma licitação. Você tem uma empresa que distribui alimentos, tem um lugar para você fazer uma licitação. O produto licitação, eu chamo algumas ações de produto porque eu sou gestor do escritório, então às vezes pode confundir. Sim. Mas o produto licitação é um produto voltado para o empreendedor, que quer aumentar ali as vendas do seu próprio negócio e que às vezes não sabe como fazer. Imagina-se que são cartas marcadas que ninguém ganha, mas na verdade, se você tiver com uma boa equipe, essas brechas não vão acontecer, você vai estar em paridade. Então quem tem um negócio, quem tem uma empresa que tem o interesse de aumentar suas vendas, de aumentar a sua atuação, procura a gente que a gente pode te encaixar em algum processo licitatório. Tem vários abertos, a gente faz uma pesquisa junto, a gente te explica, a gente mostra o que você vai precisar ter, porque não é só você querer ter, você tem que ter estrutura para oferecer. A gente mostra se é o seu caso ou não. Fiéis. Eita, isso é polêmico porque entrou em demanda repetitiva. O que é isso? Tem tanta gente entrando que os ministros falaram, basta, aguenta aí, vamos decidir um para decidir todos. O que é? O aluno, ele cursa, por exemplo, um curso de enfermagem, está fazendo enfermagem e está gostando do curso, só que ele acaba sendo aprovado para o curso de medicina também. E ele fala, eu quero muito trabalhar na área da saúde, mas eu acho que se eu trabalhar com a medicina, pode ser que eu consiga explorar ainda mais o meu desejo de cuidar, de administrar uma clínica ou algo do tipo. Então, ele pede para transferir aquele FIES que subsidiava a enfermagem para subsidiar a medicina. Afinal, se ele recebeu aquele direito de ter o seu custo ou de ter o seu curso custeado, ele, não importa se é enfermagem, não importa se é medicina, ele tem um direito de ter parte da sua parcela mensal com desconto abatida, financiada pelo Estado. Aí nesse caso tem que fazer uma ação jurídica para poder... fazer judicial. Tem que fazer judicial. Antes a gente sempre tenta fazer administrativamente, tá? Para provar para o juiz que a gente tentou fazer, seguir o devido processo legal, mas 99% dos casos são judicializados. Outro caso que a gente pontuou, a gente poderia voltar, é guarda compartilhada. É de sua área também ou... Doutora Natália Costa. Mas o que a gente pode falar? Não é muito a minha seara, o direito de família, mas eu vou estender um pouquinho para a violência doméstica. Sim. Então eu vou fazer uma observação para todo mundo que está assistindo e que tem algum viés de violência doméstica dentro do seu relacionamento ou que conhece alguém. Não espera para denunciar não, denuncia. Registra um boletim de ocorrência. Foi uma vez, vamos fazer de novo, é provável. Já tem habitualidade, você tem medo de
fazer essa denúncia e ficar desamparada, é melhor, de certa forma, você mergulhar no desconhecido do que você ficar sendo submetido a uma vida eterna de sofrimento. Hoje existe a Casa da Mulher Brasileira, aquela mulher que está sofrendo violência doméstica e não tem para onde ir, não tem trabalho, ela vai ser assistida pela Casa da Mulher Brasileira. É uma instituição pública onde essas mulheres elas vão ter orientação psicológica, elas vão aprender a desenvolver um novo ofício. Lá tem brinquedoteca para as crianças enquanto elas estão por lá. Então é muito interessante que se busque. São benefícios públicos gratuitos que todas elas têm direito. Então o ideal é que faça a denúncia, não importa, conte para alguém, registre os fatos, tenta gravar, tenta fazer um vídeo, tenta registrar, porque no momento em que você denunciar, você vai ter que apresentar uma prova. A prova, a sua palavra vale, mas quanto mais elementos você levar, quanto mais testemunhas, é importante que se conte pelo menos para alguma pessoa que registre as conversas, nem que apague e essa outra pessoa tenha as conversas registradas. Mostrar os vídeos, mostrar as fotos, vai permitir que a autoridade policial, a DEAN, a Delegacia da Mulher, tenha um trabalho mais efetivo para manter aquele agressor longe, tanto como medida protetiva, ou se for o caso de uma agressão maior, uma tentativa de feminicídio, que ele seja retirado do convívio social e seja preso. Danos, falando de violência, acidente de trânsito, tipo assim, chegam para vocês e complexo para resolver? Ou acidente de trânsito é complexo sim, mas nós resolvemos, é menos rimoso, digamos assim, como o criminal. Mas em caso de acidente de trânsito, a gente resolve tanto os danos materiais, né, que é o carro que acabou batendo, como danos morais, porque fulaninho ficou sem o carro tanto tempo, por culpa daquele que estava dirigindo bêbado, batendo no seu carro, enfim. É uma série de circunstâncias. O que a gente faz nesse tipo de caso? A gente analisa, caso por caso. Se for o caso, nós solicitamos uma perícia. Não estou falando da perícia do local do acidente, não. Aquela perícia tem que ser feita. Se você bater o carro, atenção, esquece tudo que eu estou falando, preste atenção agora. Se você bater o carro, você imaginar que você tem alguma razão, espera a perícia, não vai fechar acordo de boca não, que você vai ter prejuízo. Se você não tiver prejuízo por uma ação da outra pessoa, você tem um prejuízo da seguradora que vai vir lhe cobrar depois. Então, chame a perícia, deixe tudo muito às claras. Ah, mas eu estava sem carteira. Não anda sem carteira, então. Então, primeiro, solicite a perícia. Segundo, se não chegaram a nenhum acordo, ação judicial para definir quanto que deve ser pago, quanto foi aquele conserto, quantos dias você ficou sem carro, precisou andar de Uber, quanto que você gastou? Tanto. Então, isso também tem que ser indenizado. Se alguém lhe causou um mal, todos os danos que você tiver por conta desse mal devem ser reparados. Artigo 927 do Código Civil. Então, a gente atua tanto na reparação de danos, como nas repercussões criminais. Se nesse acidente de trânsito teve uma vítima fatal, ou se teve uma vítima por uma lesão grave ou leve, ou gravíssima, a gente também está atuando nessa esfera criminal. Doutor, obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Vim participar do programa Tardia, muita informação com precisão, entendeu? A gente está finalizando já, mas agradecido por, acho que foi conteúdo acima da média, muita qualidade, o que o programa Tardia busca. A gente sempre está buscando deixar a sociedade informada. A gente falou de tudo um pouco, né? Vai surgir vários questionamentos, várias perguntas. Espero que quem tem alguma dúvida que a gente não conseguiu tirar por conta do tempo corrido, deixe aí nos comentários. Se for o caso, a gente volta, faz um outro programa. Estamos aí, estou à disposição. E onde encontramos? O escritório está localizado na Nossa Senhora de Fátima? Fica na Nossa Senhora de Fátima, já depois da UFP, já na parte residencial do Ininga, depois do Hospital Universitário. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 797. Mas eu acho mais interessante que me encontre pelo nosso site www.pontecosta.com. Por lá a gente fala, a gente faz atendimento virtual, atendemos em todo o país e espero que se alguém tenha algum tipo de dúvida, deixa aí nos comentários ou procura a gente. O programa Tardia, mais uma vez, finaliza com a parceria da FG, a caneca feita, projetada. Obrigado, que honra. Vai ficar na minha estante. Passa a foto, abre e mostra para além do Tardia. Então, mais uma vez, a gente está finalizando esse conteúdo. Obrigado, eu vou abrir minha caneca. Agradecido. Obrigado.